Fofoca contada pela metade faz fofoqueira dar golpe político, mas é interrompida por duas velhas e um rugido. Uou, que episódio! Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, episódio um tanto quanto morno, mas a cena final, meus amigos, episódio muito bom. Vimos que a Alicent, com a sua interpretação de milhões, ou seria de centavos, deu um golpe junto com Otto e nomeou o seu filho Aegon como novo rei de Westeros. Mas vamos com calma porque até chegar lá, muita coisa aconteceu. Bom, primeiramente eu quero pedir perdão pela minha voz, eu tô bem doente, garganta bem inflamada, nariz entupido, mas tenho esse compromisso com vocês, então vamos nessa. A abertura desse episódio finalmente é diferente. Se você pula a abertura, sabe que está perdendo muito detalhe bem interessante. Nessa nova abertura, temos referência ao Daemon, que é o quarto filho da Alicent com Viserys, referência aos 3 filhos da Rhaena com Aegon, referência aos 2 filhos da Rhaenyra com Daemon. São vários novos detalhes e eu vou comentar tudo amanhã, 6h30, no vídeo de detalhes do episódio. Então fique ligado para você não perder, porque esse episódio tá cheio de detalhes bem legais. Viserys morreu e quem vai dar essa notícia para a Alicent é a Talia, a sua ajudante pessoal. Vimos que no final do episódio anterior, nessas últimas palavras, o Viserys recitou a profecia de Aegon o Conquistador. Porém, como a Alicent não conhece a profecia, ela entendeu que a profecia se referenciava ao Aegon e não era uma profecia do Aegon. Ela entendeu que o Aegon é o príncipe que foi prometido, que vai salvar o reino de um mal vindo do norte, e que nas suas últimas palavras, Viserys mudou de ideia e resolveu nomear ele, seu filho Aegon, como novo rei de Westeros, e não a Rhaenyra, sendo que ela era a herdeira. Eu quero muito ver a Alicent contando a profecia pra Rhaenyra e a Rhaenyra rindo da cara dela porque ela entendeu tudo totalmente errado, e espero que tenha essa cena. A decisão de fato dar um golpe e não nomear a Rhaenyra como herdeira, como rainha, vem muito por conta disso, dessa interpretação errada lá da Alicent. E vimos que durante o Conselho Verde que é o nome dado àquela reunião para decidir quem vai ser o novo rei de Westeros após o Viserys, assim que a Alicent e o Otto sugerem que Aegon seja rei, ainda mais que esse foi o último desejo do Viserys, todos ali concordam com isso. Todos, menos o Lord Bisbury, que foi o único que defendeu a Rhaenyra e o seu direito de ser rainha, mas logo depois ele é morto covardemente lá pelo Sir Criston Cole. Nessa atitude, de certa forma, o Sir Criston Cole mostrou uma lealdade ainda maior a Alicent, que está disposto a fazer tudo para defendê-la até matar um membro do conselho. Detalhe que os dois, mais pra frente, tem uma cena bem íntima, ela falando de um jeitinho bem suspeito com o Sir Criston Cole, dando aquele olhar pra ele. Será que os dois têm um caso? Deixa o que você acha aqui nos comentários. Mas enfim, tudo isso acaba desagradando o Sir Harold, que era o chefe da Guarda Real e que, como não tem nenhum rei para defender, acaba abandonando esse posto. Até porque ele não quer compactuar com esse golpe de má-fé e esse golpe político. E com um posto vago, Sir Criston Cole agora é o novo chefe da Guarda Real de Westeros. Mas guarda essa informação para mais pra frente no vídeo. O golpe tá armado. Vamos manter entre nós esse lance que o Viserys morreu enquanto preparamos a coroação do Aegon. Mas cadê o Aegon? O Aegon, ao invés de ficar no seu quarto, com a sua irmã e esposa Rhaena, com os seus filhos, fica em bordéis, enchendo a cara, atraindo uma postura completamente inadequada para um príncipe, ele estando na linha do trono ou não. Falando na Rhaena, que se inclusive vocês quiserem um vídeo de curiosidades sobre a atriz Fia Saban, que faz a Rhaena, é só pedir aqui nos comentários que eu trago até quarta-feira para vocês. A Rhaena fica ali com seus filhos, né? Como eu disse anteriormente, ela teve 3 filhos com Aegon, 3 foram referenciados na abertura, vimos 2 nesse episódio, os gêmeos Jaehaerys e Jaehaera, e tem mais um mais novo, que é o Maelor. Como o Aegon não é um bom pai, um pai presente, um companheiro, um marido para ela, a Rhaena fica ali sozinha com seus filhos e com a babá deles, tricotando, meio longe do mundo, repete a profecia do 8º episódio, comentaremos mais a fundo no vídeo de amanhã, e o Aemond percebe tudo isso, ele percebe a postura do Aegon em relação a tudo que está acontecendo, e ele está totalmente certo em ser contra o Aegon ser rei.
Como eu comentei no review do 8º episódio, em comparação direta, o Jace, que já estava bem longe do trono e agora nem se fala, estava ali treinando para ser um bom rei, estudando a geografia de Westeros, aprendendo Alto Valeriano, o próprio Aemond também, de certa forma, é um espadachim poderoso, é inteligente, é estudioso, é educado. Já o Aegon é tudo de ruim. E é justo esse cara ser o rei de Westeros? Justo não é, mas é assim que as coisas funcionam. Otto manda os gêmeos Eric e Yarick buscarem um Aegon e trazerem diretamente a ele, Otto. Já Alicent manda Sir Criston Cole e Aemond buscarem um Aegon e trazerem diretamente a ela, a Alicent. Durante a busca dos quatro, tudo isso é comentado, mas principalmente durante a busca dos gêmeos. Eles chegam a discutir e tal, porque Aegon não é uma boa pessoa, não vai ser um bom rei, e que eles não devem ficar lá apenas obedecendo ele, sabe? Nesse episódio, inclusive, tivemos a divisão dos irmãos. De um lado, o Arik vai continuar apoiando o Aegon, pois ele quer manter a paz no reino, né? Paz acima de tudo. Já o Eric vai apoiar a Rhaenyra. Afinal, o Aegon é igual uma nota de R$3. Durante a busca deles pela Baixada das Pulgas, lá vimos um tipo de rinha de galo com crianças, é bem triste, o pessoal bem pobre mesmo lá, e lá também vimos um bastardo do Aegon. É falado que o Aegon é bem recorrente naquele local, direto tá lá, e apareceu uma criança igual um Targaryen lá, é porque é bastardo dele. E inclusive é falado que talvez tenham mais bastardos por aí. E nada em House of the Dragon é por acaso, então vale a pena prestar atenção. Aegon só é encontrado porque o Otto paga a Mysaria, só que além de dinheiro, ela faz uma jogada extremamente inteligente pelo bem do seu povo ali na Baixada das Pulgas. Como eu disse anteriormente, tem crianças lutando como se fosse rinha de galo, situação precária, situação bem pobre mesmo. E essas crianças e o povo como um todo são simplesmente ignorados pela coroa. E ela está certíssima em cobrar uma posição deles, cobrar atenção para esse povo, para tentar tirá-los de toda essa situação, sabe? Pena que logo depois, né, infelizmente, já a gente vai chegar lá. O local onde Aegon é encontrado tem várias referências à fé dos sete, aos sete deuses e tudo. Comentaremos sobre tudo isso amanhã no vídeo de detalhes. E, embora ele tenha sido encontrado pelos capangas do Otto, quem leva os créditos são os capangas da Alicent. E logo depois temos uma conversa extremamente importante para o futuro da série, que é a conversa entre Alicent e Otto. Vimos em vários episódios como o Otto manipulava a Alicent. Vimos que ele praticamente reinava em nome do Viserys com uma leve, mas importante manipulação. O Otto quer carnificina, morte a todo mundo que se opuser a ele e a sua opinião e a sua família. Um bom exemplo disso foi aquela cena onde ele quer ver quais lords são contra e quais são a favor do Aegon ser rei. Um deles é o Lord Caswell, que, de curiosidade, foi a única pessoa que recebeu a Rhaenyra e a sua família no episódio anterior, no episódio 8, quando ela chegou em Porto Real. O Lord Caswell claramente não apoia o Otto, não apoia o Aegon ser rei, apoia a Rhaenyra, tentou fugir, foi capturado e foi enforcado. O Otto quer poder e quando tem brecha ele faz questão de mostrar quem é quem manda. Um bom exemplo disso é aquela cena final durante a coroação do Aegon. Otto sorri feliz, sorriso de orgulho, porque ele conseguiu. Ele botou o seu sangue como rei de Westeros, ele elevou o patamar da Casa Hightower para o nível que ela jamais chegou até hoje. Só que a Alicent mostrou quem é quem manda e não é o Otto. Ela usou essa brecha de quem ganhou pela captura do Aegon para mostrar pro Otto quem é quem manda e é ela, Alicent. Alicent não vai matar quem se opuser ao Aegon ser rei, a não ser que a pessoa mereça. E embora o Aegon seja rei, quem vai de verdade comandar os Sete Reinos é ela, Alicent. E ela não é assassina, ela quer continuar a paz no reino, mas continuar do jeito certo, sem tirania. Ela botou o Otto no lugar e falou que não vai matar a Rhaenyra, Daemon e seus filhos, e que ainda vai mandar um corvo anunciando a morte do Viserys. Só que ela vai mandar o corvo falando assim: ó, seu pai morreu, meus pêsames, e você tomou um golpe e agora o seu irmão Aegon é rei e não você. Yay! Tipo, ela fez o mínimo, só que esse mínimo, quando comparado ao que o Otto queria fazer, já é muita coisa.
Logo depois, ela meio que desabafa lá com Larys Strong. Larys Strong, que se vocês perceberem, estava em todo canto, mas sem ser percebido, como um rato. Ele estava ali quando as criadas foram aprisionadas, estava ali quando o Otto forçou a se ajoelharem para ele, e ele sabia que a Talia era espiã da Mysaria, e que o Otto também sabia e tentou, ou melhor, se aproveitou disso para conseguir informações. Larys Strong já demonstrou várias vezes sempre estar ali para tudo que a Alicent precisar, até arrancar um olho do Luke, pois o cara é um grande psicopata. E o Larys Strong, ao contar sobre tudo isso para Alicent, mesmo ela sem concordar, vai lá e taca fogo, matando os espiões da Mysaria. Eu acho que a Mysaria não morreu, porque o local pegando fogo é diferente do local onde aparentemente ela mora, né, como vimos no 8º episódio, mas se não morreram todos, quase todos os espiões da Mysaria acabaram morrendo por conta disso. E novamente ele usou o fogo para fazer isso, para causar morte, mesma maneira que ele matou seu pai e o seu irmão. Não queria, mas eu preciso comentar. Larys Strong tem um tesão por pé e tem aquela cena dele que eu achei desnecessária e não gostei. Sério, poderia deixar só uma cena do Larys Strong olhando pro pé da Alicent fixamente, conseguiria passar a mensagem que queria passar, que ele tem um tesão por pés, né? Afinal o seu pé é deformado, por isso Larys pé torto, mas mostrar ele no ato, né, na frente da Alicent, cara, eu achei bem perturbador, bem desnecessário e preferiria não ter visto essa cena, mas enfim. Voltando um pouquinho, como a Alicent não é maluca de mandar aprisionar a Lady de Driftmark, de Deriva Marca, junto com as outras criadas, ela simplesmente prende a Rhaenys no seu quarto, porque ela sabe que a Rhaenys nunca vai apoiar esse golpe e que ela com certeza vai ser contra tudo isso. E nossa, como eu gosto da Rhaenys, a Ivy Best tá mandando bem demais. E a Alicent, na maior cara de pau, mesmo aprisionando ela, vai lá e tenta trazê-la pelo seu lado, convencê-la de apoiar o Aegon, que seria vantajoso e tal, mas como vimos na cena final, faltou isso aqui pra Alicent não virar almoço. A Rhaenys fugiu do seu quarto usando o capuz do crime lá com o Eric, que, como eu comentei anteriormente, vai apoiar a Rhaenyra porque ele é contra principalmente o Aegon ser rei e foi lá ajudar a Rhaenys. Não é spoiler que ele vai apoiar a Rhaenyra, a própria série dá a entender isso e tal, então pelo amor de Deus. Mas guardem essa informação que já já a gente vai voltar a comentar sobre ela. Enquanto toda essa fuga acontece, a Alicent tenta convencer o Aegon de ser rei. Ele claramente não quer, é contra tudo isso, mas acaba sendo convencido porque esse foi o último desejo do seu pai. Só que o Aegon, logo depois, acaba desabafando, dizendo que nunca teve amor do seu pai e que o Viserys nunca ligou pra ele. Logo depois, perguntando se a sua mãe, se a Alicent, o ama de verdade. Ok, o Aegon é tudo de ruim e tal, mas vale a pena analisar o porquê ele é assim. Né, o porquê ele é tão ruim e o que aconteceu. E muito por conta disso vem da sua criação. O Viserys não é um bom pai. Ele é um bom pai para Rhaenyra, mas Aegon, Aemond, Rhaena e Daemon, pô, nem se fala, sabe? Já a Alicent tá preocupada em 1 milhão de coisas do que em criar o seu filho. E né, deu no que deu. O Aegon tá certo sim em questionar o amor do seu pai por ele. No episódio anterior, ele também desabafou, dizendo que nunca é o suficiente pra Alicent, nunca é o suficiente pro seu pai, pro Viserys e tal. E como eu disse, cara, o Aegon é um completo bosta de ser humano, não vale nada, mas é bem interessante ver a série mostrando o porquê ele é assim, o porquê do seu comportamento, o que aconteceu pra ele ser dessa maneira, sabe? E pô, o Tom Glencairn, que faz o Aegon, tá mandando bem demais. E durante a fala da Alicent, vimos o que eu comentei anteriormente. Beleza, Aegon vai ser rei, mas quem vai de fato governar os 7 reinos é a Alicent através dele. Pelo menos ela está tentando fazer com que o Aegon não seja um tirano, seja justo, gentil, honesto. Detalhe que ele pega a adaga do Aegon, o Conquistador, que é onde está escrito toda a profecia. Mas será que o Aegon sabe ler Alto Valeriano? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que não. Chegou a coroação. O Otto Comumão faz um discurso anunciando a morte do Viserys e que Aegon vai ser o novo rei. Otto, inclusive, com o maior sorrisão no rosto. E a coroação em si foi linda, a trilha sonora foi de arrepiar.
Aegon coroado o rei de Westeros por Sir Criston Cole, o atual chefe da Guarda Real, e ele usará a coroa do primeiro de seu nome, a coroa de Aegon o Conquistador, além também de ter em sua posse a sua espada e também a sua adaga. Detalhe sutil, mas o Aegon claramente não queria estar lá, foi meio que contra a sua vontade. Só que ao ver o povo celebrando a sua coroação, ele começou a olhar com outros olhos, ficar feliz, mais animado, o Otto com um sorrisão de orelha a orelha, mas por um outro lado, o Aemond olha com um ar de desprezo e, de certa forma, inveja para o irmão. Assim como a Rhalyna, que nem sequer olha para o Aegon durante toda a coroação, mostrando seu desprezo por ele, desprezo pelo seu irmão, pelo seu marido, que na verdade a abandona e abandona os seus filhos. São vários detalhes bem pequenos, bem sutis, mas que ajudam a enriquecer ainda mais a história. Porém, uma pena que a premiação foi interrompida pela Rhaenys e pela Meleys, né? Uma pena, né? Eu fico muito feliz com uma notícia dessas, cara. E a Meleys, ela é gigante. A vimos no episódio 5 e tal, mas aqui a vimos quando comparado a um ser humano e ela é enorme, praticamente chegou quebrando o fosso e botando moral, mostrando quem é quem manda. Só que, infelizmente, durante o processo, algumas pessoas acabaram morrendo, mas Rhaenys, meu paninho tá pronto. Repare que durante toda a cena a Rhaenys não disse uma única palavra. A Meleys entendeu tudo que ela tá sentindo e botou pra fora com aquele rugido que, sem brincadeira, eu já vi umas cenas umas 10 vezes e eu não enjoo. Rugido lindo, cena muito incrível de arrepiar e o CGI está maravilhoso. Não adianta, Alicent. Rhaenys nunca vai apoiar uma baixaria, um golpe desses. Nunca vai trair a Rhaenyra, trair o seu reino, trair a sua família. E a Rhaenys jamais vai ser do time verde. Detalhe que quando a Meleys chega, o Aemond fica à frente da Rhalyna, meio que a protegendo e tal. Cena incrível, só que elas estragaram o melhor momento da vida do Aegon. Logo quando ele virou o rei, sendo amado, sendo aclamado, será que de agora em diante o Aegon não vai ter um ranço especial da Alicent e da Meleys por conta disso? Não vai querer se vingar disso tudo? Vale a pena prestar atenção. Elas foram rumo à Pedra do Dragão, contar tudo isso para Rhaenyra, o golpe, e que agora o Aegon é rei, como veremos, aparentemente, no 10º episódio. Só um comentário aqui é que ninguém da imprensa vai ter acesso ao 10º episódio de House of the Dragon. Todo mundo, inclusive eu aqui, vai ter que ver o episódio 10 horas da noite lá no HBO Max ou na HBO. Eu posto esses vídeos logo após acabar o episódio, porque eu vejo o episódio, na verdade, no sábado de manhã, escrevo o roteiro a tarde inteira, gravo de noite, passo o domingo inteiro editando, por isso ele sai perfeito, bem detalhado e bem editado, como vocês estão vendo aqui agora. Só que para a semana que vem, isso infelizmente não será possível. E já deixo aqui avisado, eu farei 3 vídeos sobre o 10º episódio. Farei um vídeo logo após acabar de assistir, vou pegar meu telefone aqui e gravar primeiras impressões, sem editar nem nada, 100% emocionado, comentando o que eu achei. Farei para segunda-feira de manhã, 6, 7 horas da manhã, ou até 5 horas da manhã, quando estiver pronto. Vou postar uma análise e um final explicado. E para segunda à noite eu postarei um vídeo de detalhes do episódio, bem explicadinho, detalhadinho, beleza? Posso contar com a sua ajuda? Bom, esse aqui talvez tenha sido um dos episódios mais mornos da série. Não foi meu favorito, não achei tão bom como os anteriores, fora, claro, a cena final. Mas deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio. Qual é a sua nota de 0 a 10? E também se você perceber algum detalhe, algum easter egg, alguma referência para comentar amanhã no vídeo de detalhes, também deixa aqui nos comentários, por favor. E eu também vou te mencionar no vídeo de amanhã. Curtiu o vídeo? Deixa um like e um joinha para ajudar a gente. E por favor também, claro, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para você não perder o vídeo de detalhes do episódio e também os próximos vídeos sobre House of the Dragon, que saem quase todo dia aqui no Good Nerd. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!